Os portugueses tinham um controle, tinham um domínio sobre a navegação e eles queriam garantir esse domínio. É interessante porque uma das coisas que a gente acaba fazendo quando está falando de história é que a gente pega o presente e tenta olhar para o passado com os mesmos critérios. E isso gera aquele problema clássico que é o anacronismo. Então o que a gente precisa conseguir compreender? É que nesse momento, ao longo do século XV e comecinho do século XVI, Portugal é um país muito forte. É um país muito poderoso e que se impõe diante dos demais. É engraçado imaginar que Inglaterra, França estavam, digamos, atrás de Portugal. Sim, não tinham a mesma força de Portugal. Muito estranho isso. Então, assim, Portugal era o país que tinha uma condição muito poderosa. Inglaterra, França eram países periféricos. Nossa. Eram países periféricos nesse momento. Então, e a Espanha também era. O que muda a história da Espanha é descobrir o ouro no México, é descobrir a prata lá nos Andes. Então, assim, o ouro dos astecas, a prata dos incas, mudou a história da Europa, porque daí vai fazer a Espanha virar a grande potência. Mas isso ainda não tinha acontecido. Então, nesse momento, Portugal era o país poderoso. E os portugueses faziam muitas viagens secretas. Muitas viagens que eles faziam questão de não divulgar para ninguém. Então, a primeira viagem que o Estado português divulgou, dizendo que era para o Oriente, é a viagem do Cabral. E ele, Cabral, tinha a missão que o Estado português conhecia, não era segredo para o Estado português, que o Cabral tinha que fazer a volta da África e esticar o máximo que ele pudesse para ver se ele conseguia chegar até a costa deste novo continente. Porque a viagem do Colombo já aconteceu. A viagem do Colombo aconteceu em 92. Então, não há como não você... era novidade. E aí, assim, o Colombo foi léguas adiante da costa do Brasil. Ele chega até a República Dominicana. Ele chega no Caribe. Então, é muito mais longe do que a costa do Brasil. Então, assim, os portugueses estão pensando, se os espanhóis encontraram terra para lá, então a gente também vai. Precisamos de uma viagem para isso. Então, você faz a viagem do Duarte Pacheco, aí o cara fala, tem terra. Ele foi quase uma cobaia, o Duarte Pacheco, então? Então não é bem cobaia. É como você imaginar assim, temos que mandar gente para o espaço. Manda um astronauta. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que acontece. A gente pode provar que antes do Yuri Gagarin alguém não tenha morrido? Não podemos provar. Provável? Pode ser que tenha acontecido. Sim. Pode ser que tenha acontecido. Alguém ter morrido antes da viagem do Yuri Gagarin ter dado certo. Não é divulgado, obviamente. Exato. Por exemplo... A Laika morreu na reentrada, né? A Laika Cadelinha, para quem esqueceu, né? Os soviéticos durante muito tempo falaram que ela estava bem. E ela morreu na reentrada. Os caras achavam um cachorrinho parecido e falaram, não, era lá. Cara, você não tem ideia, durante muito tempo, você pega os jornais da época, você dá risada. Havia pessoas olhando para o céu na expectativa de encontrar a nave com a Laika. Tinha gente dizendo, não, a nave com a Laika vai entrar, a nave com a Laika vai entrar. E o pessoal correndo assim no meio da rua, tentando, é hoje, não sei o quê. Assim, eu li, eu achei, não é possível. Mas você pega os jornais da época, o pessoal olhando para o céu, imaginando que... E a Laika já estava morta. Os soviéticos não disseram isso para as pessoas. Entendi. Então, muito bem. Então, no caso, a viagem do Cabral é uma viagem que consolida o poder português no Atlântico Sul. A viagem do Cabral é uma viagem de descobrimento no sentido de que você sabe que o negócio está lá e você quer oficializar a sua posse. Então, quando os portugueses usavam a palavra achamento ou descobrimento, não é no sentido de que eles não sabiam. É no sentido de oficializar a posse. Então, o que aconteceu com a palavra é que, na época, ela significava uma coisa e, com o passar do tempo, o pessoal passou a entender de um outro jeito. É porque no colégio, o que eu aprendi a vida inteira? Os portugueses se lançaram ao mar buscando um novo caminho para o Oriente e desviou e vieram foi aqui. Por acidente. Que foi por acidente. E obviamente que o senhor está passando aqui pra gente que a ideia era ir o máximo possível para depois voltar. E tomar posse da terra, que é isso que tem a viagem do Cabral, né? Tem a primeira missa ela e tudo mais. Ela já tinha um viés de colonialismo, então. Tinha de tomada de posse. Tomada de posse, não de colonização.